Voltamos? Voltamos. Pessoal, ó, antes de começarmos aqui, aniversário do Focus aí, no dia 1º de novembro, nós começaremos aqui, o dia vai ser um dia muito legal. Nós teremos aí às 19h15 um Mundo dos Concursos, que vai ser um evento onde nós teremos várias carreiras envolvidas aqui. Nós vamos falar principalmente para aquelas pessoas que querem conhecer mais sobre concurso público. Então, chama seu pai, sua mãe, se não entende a sua caminhada, chama eles para entenderem um pouco do concurso. Aquele vizinho que falou, como é que deve ser estudar para o concurso? Traz ele para cá também. Esse é um evento para quem não sabe nada de concurso ou, se sabe, quer conhecer um pouco mais sobre cada carreira. Nós teremos várias carreiras representadas aqui. E às 22h30, todo mundo convidado para o Luau Focus. Todos vocês estarão aqui? Lógico, né? O pessoal aqui já está até... Essa aqui já queria ir hoje, né? Fazer já, pintar os olhos e tal, essas coisas. Né? Então, teremos aqui o Luau Focus com a presença marcante do professor Marcelo Adriano tocando viola. E a gente vai transmitir aí para o Brasil online pelo Facebook, beleza? Dia 2, Dia dos Mortos. Né? Tem nada, né, gente? Dia 2 a gente vai para o cemitério. Tem muita coisa para fazer, né? E dia 3, continuamos aí a nossa vida normal, beleza? Então, convidamos todos vocês a participarem desse evento que vai ser muito legal. Show? Então, vamos lá. Quem quiser vir aqui, a palestra do Pedro Medula vai ser nesse evento aqui também? Cadê a menina? É, né? Vai ter Pedro Medula aqui, gente. Olha só que top, hein? Pedro Medula estará aqui nesse evento, Ultra Mega Power Top. Tive a oportunidade de conhecer ele em Goiânia, faz aí umas 3 semanas. E aí nós estávamos voltando de avião para São Paulo, ele ia para Curitiba, e vínhamos conversando sobre os projetos. Eu falei assim, cara, se der para levar você para o Focus lá, o que você acha de ir lá visitar a molecada? Tem um monte de fã seu lá. Ele falou, oxe, na hora. Cara, a gente bateu o fio para ele, na hora ele topou. Mora aqui em Curitiba, então rapidinho ele vem aqui de bicicleta. De bicicleta não, de skate, né? Porque o Pedro Medula é skatista profissional. Ele vem de skate de Curitiba para cá. E se ele chegar, dará uma brilhante palestra aqui de como estudar para concurso, compartilhando toda a sua experiência de anos. Já foi auditor da Receita, uma palestra imperdível, principalmente de motivação, tá? Todo mundo ligado aí, convide os coleguinhas que vai ser muito legal. Beleza? Temos 2 perguntas aqui. Uma do Rafael Nogueira Magalhães Mendes. Boa noite, Daniel. Boa noite, turma. O que a gente fala para o Rafael? Boa noite, Rafael. Lindo. É o único que fala com a gente. De Magé, Rio de Janeiro. Daniel, entendimento firmado ontem pelo STF sobre o corte de ponto dos grevistas. Vale para empregado público? Sou um carteiro. Não sei, Rafael. Eu vou estudar, eu não consegui estudar ainda essa decisão de ontem, tá? Eu vou estudar ela para a nossa próxima aula. Nossa próxima aula é segunda-feira. Segunda-feira não perca, porque eu vou comentar essa decisão aqui. Foi super importante. Eu vi a chamada dessa decisão, mas eu não li ela. E eu não gosto de comentar em aula quando eu não leio a decisão por inteiro, porque aí eu quero comentar exatamente o que aconteceu, tá? Então, não consigo te dar essa resposta hoje. Próxima aula, certamente você terá. Neuza Maria, boa noite, mestre. Pode comentar essa questão? Pois quando sempre faço, erro. Aos municípios compete explorar e regulamentar a prestação de serviço de transporte intermunicipal. Vamos pegar aqui já. O transporte não seria responsabilidade do município? Desde já agradeço, um beijo no seu coração. Olha só. Transporte é um problema, né, gente? Olha só que legal aqui. Se você pegar aqui, por exemplo, nas competências, vamos completar aqui, cadê? Você vai ver onde que vai aparecer aqui o transporte aqui. Só um momento. Cadê? Se você pegar aqui nas competências privativas da União, cadê? Cadê no 23? Espera aí. É porque o transporte ele vai aparecer aqui em vários lugares, tá? E esse é o grande problema. Ó, na competência privativa da União, inciso O, 9, diretrizes da Política Nacional de Transportes. Isso aqui é uma coisa, tá? É onde ele traz ali. Depois ele traz o inciso 11, da própria competência privativa da União. Trânsito e transporte, ok? Então, quem vai ser competente para legislar? União. E a União
pode delegar essa legislação aqui para o Estado? Pode, mas, a princípio, ela que vai legislar. Depois ele vai trazer aqui, ó, inciso 20 do artigo 21, que é competência exclusiva da União. Instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Também vai ser da União. E estabelecer princípios e diretrizes do Sistema Nacional de Viação. Ou seja, nacional, interestadual, né? Você vai ter aqui competência da União para legislar. Então, a grande problemática envolvendo o transporte é que ele vai aparecendo em vários lugares aí dentro do texto constitucional, tá? Como sendo competência de praticamente todos os entes federativos vão ter um pouco de competência sobre transporte. E aí, quando você chega aqui numa questão dessa, intermunicipal, não pode ser competência do município. Por que intermunicipal não pode ser competência do município? Porque você está saindo de um município e para o outro. Qual que é o município que vai ter competência para legislar sobre isso? Ou organizar diretrizes sobre isso? Não. No máximo, você teria o Estado regulamentando isso, mas quem vai regulamentar mesmo vai ser a União, tá? Por isso que você está errando essa questão. Então, intermunicipal é entre municípios. Não é competência do município, e sim da União. Beleza? Próxima aula a gente fala sobre a greve aí, sobre o corte de ponto, tá? Decisão super importante do Supremo Tribunal Federal ontem, decidindo pela constitucionalidade do corte de ponto dos grevistas. Então vai ser um negócio que vai dar pano para manga. Até porque vai acabar impactando aí a nossa vida, né? Vamos lá, continuar? Queridos, princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade significa dizer que a administração pública tem que tratar todo mundo de forma impessoal. A administração pública não pode ser pessoal, ela tem que ser imparcial. Ela tem que tratar as pessoas com isenção, com a chamada igualdade formal. Então é aqui que muitas pessoas acabam errando, perdendo questões de prova, quando se fala da impessoalidade. A impessoalidade exige que a administração pública faça dessa forma como um meio de controlar a finalidade da atuação administrativa. Então, o primeiro grande objetivo da impessoalidade é resguardar a finalidade da administração pública. E a finalidade da administração pública não é atender os interesses pessoais do administrador, e sim atender o fim público. Esse é o principal motivo pelo qual tem que se adotar, que a administração pública é regida pelo princípio da impessoalidade. Com base nisso, a Constituição Federal exige a realização de concurso público para que as pessoas possam assumir cargos públicos aqui no Brasil. Então, o concurso público é um grande exemplo do princípio da impessoalidade. Por quê? Porque eu não vou contratar quem eu quero para a administração pública, eu vou contratar quem tiver uma nota boa na prova. Com base nesse princípio também, o STF veda a prática de nepotismo, outra questão que sempre cai em prova. O que é a prática de nepotismo? É a contratação de parentes até terceiro grau para exercerem atividades de encargos de comissão dentro da administração pública. Então, se eu pego e contrato um parente para receber um cargo comissionado sem que ele tenha feito nenhum concurso público, isso é nepotismo. Parentes até terceiro grau, ou cônjuge. A vedação do nepotismo atinge, inclusive, o chamado nepotismo trocado. Nepotismo trocado é quando, já que eu não posso contratar, você contrata os meus parentes, eu contrato os seus. Então, nepotismo trocado não pode também dentro da legislação brasileira. E a vedação do nepotismo atinge todas as esferas, todos os entes federativos e todos os poderes, tá? Ninguém pode contratar cônjuge ou parente até terceiro grau. Princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele se traduz também de uma outra forma. Na proibição de autopromoção. Proibição de autopromoção. Então, se você der uma olhada comigo no artigo 37 aí, teve gente falando que o material está errado no site. Não, filho, está errado não. É porque tem dois materiais, aí você tem que passar as páginas, tá? Você vai passando as páginas e esse material é depois daquele que a gente estudou, tá, gente? Então tá tudo aqui, ó.
Tem a organização do Estado e a administração pública. Ah, Daniel, imprimi lá na esquina, então a mulher não imprimiu essa segunda parte, mas está tudo aí. Parte de organização do Estado e administração pública no material que você recebeu ontem, ok? Teve ali uns 2 alunos lá que mandaram, olha, o material está errado. Não está não, está certinho o material lá. Olha só, lá no artigo 37, quando nós temos aí nos parágrafos, no parágrafo 1º, ele diz assim, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, não pode uma autoridade ou um agente público se beneficiar da administração pública para fazer a sua própria autopromoção. É por isso que vocês nunca vão ver, por exemplo, em Cascavel, eu nunca vi isso, tá, gente? Um outdoor com a cara de um político dizendo, eu trouxe dinheiro para Cascavel. Não existe. Né? Teve um maluco que foi eleito prefeito do município, o que ele fez? Pintou toda a cidade com as cores do partido dele. Então tem esse tipo de bizarrice, né, gente? É bizarrice uma parada dessa. Por quê? Porque o cara quer se aproveitar daquela situação para se beneficiar. O princípio da impessoalidade impede que isso ocorra, tá? Licitação. Quando a administração pública faz licitação para contratar serviços, adquirir materiais, ela faz isso com base na impessoalidade também. Exatamente para atingir a finalidade pública. Beleza? Pode falar, lindona. Olha, você apareceu. Tudo bem? Onde você estava? Já ouvi falar, Frangão. Ele trouxe R$1 milhão para ela. Isso. Pronto. Ele pega no caminhão, coloca a foto dele, o aparelho da UEPCAM e fica rodando a cidade falando que ele trouxe. Então é proibido. Exatamente. O colega deu um exemplo aqui clássico. Assim, tem vários políticos no Brasil que faz. Cascavel é mestre acontecer isso, né, gente? Se você pegar a época de eleição, cada esquina tem um outdoor de um político dizendo que trouxe algo para cá. Tá? É dele o dinheiro? Ele pegou o dinheiro dele e falou assim, olha gente, estou doando para a administração pública. Não, não foi isso que aconteceu. Então a colega citou o exemplo do deputado Frangão, que pega um aparelho da UOPECAM, que é um lugar que tem aqui para tratamento de câncer. Ele coloca no caminhão a foto e sai andando pela cidade assim, olha, eu que trouxe, gente, tá vendo? Eu que trouxe. E a população que é pobre politicamente, sob a perspectiva política, ela olha e compra a ideia. Ela fala, nossa gente, olha, foi ele que trouxe. Não, gente, não é. Não existem pessoas na administração pública. O que existem são órgãos e agentes. E todos eles são a imagem da administração pública. Não é o Frangão que trouxe o dinheiro, né? É a administração pública que pegou recursos da União e repassou para o município, para determinado hospital, para aquela obra. É isso que acontece. O dinheiro é público, não é do cara. E, infelizmente, a nossa sociedade não tem essa visão crítica. Então, o princípio da impessoalidade e a Constituição veda expressamente, está no parágrafo 1º, não pode fazer publicidade com o dinheiro público, tá? Então, de vez em quando, a gente encontra esse tipo de situação por aí. Beleza? Na época da eleição, então, é pior, né? Porque na época da eleição, o cara precisa convencer de qualquer forma que ele é o melhor candidato, que ele é a melhor solução, e aí os caras abusam realmente. Enquanto o Estado não tiver uma postura mais firme de punição dessa galera, realmente a gente não vai conseguir avançar. Infelizmente. Mas faz parte. Beleza, queridos? O princípio da impessoalidade? Tá? Cuidado com ele, que ele é bem interessante aí para a sua prova. Princípio da moralidade. Princípio da moralidade, que também rege a administração pública. O princípio da moralidade, ele se traduz numa frase muito importante. Para a prova ele é excelente. Não basta ser legal, tem que ser moral. Então, o ato administrativo não basta ser legal, ele tem que ser moral. E moral aqui não é uma moral social, é uma moral jurídica. Quando a Constituição fala de moralidade como princípio que rege a administração pública, ela está falando de moralidade jurídica.
Moral jurídica tem a ver com boa-fé jurídica, tem a ver com probidade, com uma atitude que vai além da lei. É uma atitude que resguarda a finalidade do ato administrativo. Vamos pegar um caso concreto para a gente analisar. Ex-presidente Lula começa a ser investigado. A presidenta da República, Dilma, olha aquela situação e fala assim, vamos dar um jeito de proteger esse cara. Nomeia ele como ministro da Casa Civil. Para quê? Para que ele adquirisse a chamada prerrogativa de foro. E toda a investigação do juiz de primeiro grau, que era o juiz Sérgio Moro, parasse de ocorrer sobre ele. O ato dela foi legal. Por quê? Porque ela podia fazer aquilo. Ela, como presidente, podia colocar o ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. Mas a pergunta que foi feita com base neste princípio, aquela nomeação foi anulada, qual que foi a finalidade daquela nomeação? Será que a finalidade da nomeação era realmente ajudar o Brasil ou era protegê-lo? Óbvio que isso é uma coisa que só a cabeça deles vão poder revelar, né? Mas como o comportamento foi suspeito, o juiz determinou ali a suspensão daquela nomeação com base no ferimento do princípio da moralidade. Não basta ser legal, a atitude era legal, mas ela não era moral. Moralidade administrativa é interessante porque a Constituição deu para nós uma ferramenta de controle administrativo. Como é que é o nome do remédio que podemos utilizar para fiscalizar a moralidade administrativa? Qual que é o nome do remédio constitucional utilizado para fiscalizar a moralidade administrativa? A ação popular. A ação popular é a ferramenta utilizada para fiscalizar a moralidade administrativa. E mais, caso o camarada ele não age com moralidade, a Constituição no artigo 37 vai prever a possibilidade de responsabilização pelo ato de improbidade administrativa. Parágrafo 4º do artigo 37 diz assim: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento do erário na forma e na gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Entra para a aula, seu bisonho. Né? Tô vendo ali o cara ali escondido ali, não queria entrar para aula só porque chegou 11 horas da noite, né? Vai entrar aí, seu bisonho. 9h20. Bom te ver, moleque. Então, parágrafo 1º, o parágrafo 4º, ele traz aqui a possibilidade de punição no caso do administrador, que acaba ferindo ali a moralidade administrativa, ele será punido pela improbidade administrativa, tá? Alguns cargos, quando eles têm um nível de responsabilidade grande, eles poderão ser respondidos pelo crime de responsabilidade, como é o caso, por exemplo, do presidente. Então, se o presidente ofende a moralidade administrativa, se ele fere a probidade da administração pública, ele pode responder por crime de responsabilidade, tá? Esse é o conteúdo do princípio da moralidade. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Publicidade, próximo princípio expresso aí que rege a administração pública, princípio da publicidade. Queridos, publicidade significa tornar algo público, tornar algo conhecido. E quando se fala em ato administrativo, a publicidade é um dos requisitos para que o ato administrativo produza seus efeitos, tá? Então, cuidado com isso em prova. Publicidade não é uma condição da validade do ato. Publicidade é uma condição de eficácia do ato. Condição de eficácia do ato. Tá? Então, publicidade, condição de eficácia do ato. Exatamente através da publicidade que o ato administrativo ele pode produzir seus efeitos. Tornar o ato administrativo público, como que se faz isso? Através dos meios de comunicação oficial. Então, geralmente, dentro da administração pública, nós temos jornais oficiais que fazem com que aquele ato administrativo seja tornado conhecido aí da sociedade. Em um determinado momento da minha vida, eu era obrigado a ler o Diário Oficial todos os dias, porque era um trabalho que eu executava. E todos os dias eu via tudo que acontecia na administração pública.
Agora eu te pergunto, qual cidadão da sociedade normal sabe que existe um diário oficial todos os dias e que você pode ler aquilo lá? Né? Então, a publicidade, ela permite também a transparência do ato administrativo. Porque quando eu publico, eu torno o ato administrativo transparente. E isso permite uma melhor fiscalização do ato. Fiscalização do ato. Então, por exemplo, na administração pública hoje, existe um site chamado Portal da Transparência. E se você entrar lá no Portal da Transparência, você consegue ver quanto cada servidor público recebe. Isso serve exatamente para que a sociedade possa fiscalizar onde o dinheiro público está sendo empregado. Publicidade serve para isso, para controle, para fiscalização, tá? Agora, uma pergunta que sempre cai em prova. Este princípio da publicidade, ele é absoluto, ou seja, todo ato administrativo ele tem que ser publicado, sim ou não? Não. Se a publicação do ato gerar uma insegurança para a sociedade, para o Estado, este ato pode ser sigiloso, tá? Então, dentro do direito brasileiro existe a possibilidade do ato ser sigiloso e de ser resguardado aqui, ou seja, de impedir que esse ato seja publicado. Um exemplo que eu sempre cito nas minhas aulas é no concurso da ABIN. Já ouviram falar da ABIN? ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, é um concurso público que está autorizado aí já tem uns 10 anos, deve acontecer a qualquer momento, né? Eu falo isso todo dia, vai que um dia eu acerto, né? Faz 10 anos que eu falo que esse concurso vai sair, mas não sai. E o cara, quando faz o concurso para a ABIN, ele se torna um agente secreto do governo brasileiro. Olha que top. Tipo o CSI, quem gosta, né? Tipo CIA, não é FBI. FBI é tipo polícia. Né? A ABIN é tipo a CIA. Sabe, já viu Missão Impossível? Pronto, é aquilo lá que vai acontecer com você, tá? Então, se você passar na ABIN, você vai ser um agente secreto do governo brasileiro. Cara, o concurso, todo concurso público tem que publicar a lista de aprovados daquele concurso. Agora, como que eu publico a lista de aprovados dos agentes secretos no Brasil? Imagina, atenção Brasil, os novos agentes secretos, João, Beltrano, Ciclano, ele deixa de ser secreto? Então, este é um exemplo de um ato que pode ser resguardado do seu sigilo. Outro exemplo bem comum, ação judicial envolvendo o direito de menor. Você já viu como é que fica uma ação judicial envolvendo direito menor? Não aparece o nome da criança, aparece somente as iniciais, exatamente para resguardar, proteger a intimidade daquela criança, daquela família. Então, alguns atos administrativos podem ter o seu sigilo resguardado exatamente para preservar ou a segurança da sociedade ou do Estado. Beleza? Tá? Essas são situações envolvendo o princípio da publicidade. Por último, temos aí o princípio da eficiência. Princípio da eficiência. Queridos, o princípio da eficiência foi o último princípio inserido dentro do artigo 37. E a ideia desse princípio é tornar a atividade administrativa mais eficiente, mais célere. Ela tem tudo a ver com a celeridade processual. Um processo não pode durar 30 anos, um processo ele tem que ser eficiente. Não adianta você entrar com uma ação e você só receber o benefício dela quando você morrer. O Estado tem que ser eficiente. Se você faz um requerimento do Estado, você não pode esperar 10 anos para ter uma resposta. O Estado tem que ser eficiente. Então, o princípio da eficiência é meio que uma ideia de gestão entrando dentro da administração pública que tem uma natureza totalmente burocrática. Então, é uma administração mais gerencial. Então, você tem uma influência muito grande da iniciativa privada dentro do serviço público. E existem várias medidas que o Estado tem adotado para tornar a administração pública mais eficiente. Como, por exemplo, o próprio estabelecimento aí do estágio probatório. Daqui a mais tarde a gente vai falar do estágio probatório. E o estágio probatório é um dos institutos jurídicos criados para avaliar se o servidor tem perfil para determinada função ou não. Se ele tem perfil, ele passa, se torna estável. Se não tem, ele reprova o estágio probatório e vai procurar outra coisa para fazer. Né? Outra forma de você garantir eficiência também foi instituída dentro da administração pública
uma coisa chamada avaliação periódica de desempenho. A avaliação periódica de desempenho, todo ano o servidor é avaliado pela sua coordenação lá. Para quê? Para ver se o cara, todo ano, ele está mantendo aquele ritmo de trabalho satisfatório. Se ele não tiver, corta-lhe a cabeça, como diria a rainha Má. Não? Rainha Má? Não? Tá. Então, gente, princípio da eficiência, ele vai aparecer ali em vários lugares da Constituição Federal, dentre eles, esses exemplos que eu citei para vocês aqui. Alguma dúvida sobre os princípios expressos? Se não temos dúvidas sobre os princípios expressos, vamos falar agora sobre os princípios implícitos. Queridos, princípios implícitos. Existem vários, a doutrina elenca vários princípios implícitos que decorrem da interpretação da Constituição Federal. Eu vou citar aqueles mais cobrados em prova, são os que eu vou trazer aqui para vocês agora, tá? Começando aí por dois princípios que andam juntos sempre. Princípio da supremacia do interesse público junto com o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esses dois princípios aqui, eles sempre andam juntos, tá? E eles formam aquilo que nós chamamos na doutrina de regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo. Então, se cair na tua prova assim, o que é o regime jurídico administrativo, você tem que lembrar desses dois princípios. Princípio da supremacia do interesse público, princípio da indisponibilidade do interesse público. Supremacia do interesse público, como o próprio nome diz, significa dizer que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado. Né? Supremacia do interesse público, o interesse público ele deve prevalecer sobre o interesse privado. Porque o interesse público beneficia mais pessoas do que o interesse privado. Indisponibilidade do interesse público significa dizer que a administração nunca pode se esquecer que seu principal objetivo é satisfazer o interesse público. Então aqui o melhor exemplo que define exatamente como esses dois funcionam é na desapropriação. A supremacia do interesse público permite ao Estado desapropriar uma propriedade com base apenas na prevalência do interesse público. Mas a supremacia não anda só. Então a indisponibilidade do interesse público faz com que o Estado indenize a pessoa quando ocorre desapropriação. Então, a indisponibilidade do interesse público ela funciona como uma balança, como um contrapeso da supremacia. De forma que o Estado, toda vez quando ele age com a sua supremacia, com a sua superioridade, ele não pode se esquecer de resguardar o interesse público, que é a finalidade principal da administração. Tudo bem até aqui? Beleza? Dois princípios super importantes aí para a sua prova. Terceiro princípio aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês é o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Proporcionalidade e razoabilidade. Proporcionalidade e razoabilidade, estudamos um pouco esse princípio já em umas aulas anteriores. Proporcionalidade e razoabilidade são verdadeiros limitadores para a atividade do Estado. Proporcionalidade e razoabilidade são verdadeiros limitadores à atividade do Estado. Eles são princípios que impõem limites à atuação estatal. Então, ele é muito fácil de se enxergar quando a administração pública age no cerceamento de direitos. Exemplo. Esse é um exemplo que eu sempre gosto de citar.
Imaginemos um fiscal sanitário, tipo o Linneu da Grande Família, lembra? Todo certinho. Ele olhando lá o mercado, chega nas gôndolas de frios e começa lá com a lupinha a olhar produto por produto. De repente, ele se depara com um chambinho. Gente, lembra do chambinho? Delícia, né? Coraçãozinho. Ele se depara com um chambinho só, solto da bandeja, com a data de validade vencida a 1 dia. Naquele momento, ele dá 2 tiros para cima. Pá, pá! Todo mundo deitado no chão. Pega o gerente, amarra os pés dele, amarra o pescoço dele, coloca um saco na cabeça, dá porrada e fala: foi você que fez isso aqui? Pega todos os caixas e amarra todos eles e falando assim: vocês só vão sair quando nós desvendarmos este mistério. A pergunta que se faz é: era necessário agir desta forma por causa de um chambinho vencido? A atuação do fiscal foi adequada àquela situação? Não. Então, todas as vezes que você quer saber se algo é proporcional e razoável, lembre-se dessas 2 palavras: proporcionalidade, razoabilidade, adequação, necessidade, tá? Adequação e necessidade são as 2 palavras que medem a proporcionalidade de um ato administrativo. Vamos para mais um princípio. Princípio da segurança jurídica. Princípio da segurança jurídica. A administração pública, ela não pode ferir os direitos adquiridos. A administração pública não pode ferir ato jurídico perfeito, coisa julgada. Por quê? Porque ela não pode abalar a segurança jurídica da sociedade. Então, todas as vezes que a administração pública age, ela tem que agir de forma a preservar e fortalecer a segurança das relações sociais. Por isso, que nenhuma medida da administração pública tomada de ímpeto, do nada, ela merece prosperar. Por quê? Porque a administração pública ela sempre tem que preservar segurança jurídica das relações sociais. Tá? É um princípio aqui que rege e que acaba limitando também a atuação do Estado. Mais um princípio, o princípio da autotutela. Autotutela. Queridos, o princípio da autotutela permite à administração pública revisar os seus próprios atos, né? Então, a administração pública não precisa esperar ninguém dizer que o que ela está fazendo está errado. Ela mesma pode ir lá e revisar os seus próprios atos. E ela faz isso de 2 formas. O princípio da autotutela se manifesta através da anulação e da revogação. Anulação ou revogação. Quando a administração pública atua anulando os seus atos? Quando os seus atos forem ilegais. Então, na situação de ilegalidade, a administração pública, percebendo que é uma ilegalidade no ato, ela vai lá e anula o seu próprio ato. Outra situação é a revogação. A revogação ocorre quando a administração pública percebe que o seu ato não é mais interessante, ou seja, ocorre nos casos de conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade, ela vai lá e revoga o seu próprio ato. Pergunta de prova: o Poder Judiciário pode revogar o ato do Poder Executivo, sim ou não? Sim ou não? Não, gente, porque Poder Judiciário não pode revogar o ato de um outro poder. Porque revogação tem a ver com mérito administrativo. A administração pública revoga seus próprios atos. O Poder Judiciário pode anular o ato do Poder Executivo, sim ou não?
Sim, porque a anulação tem a ver com ilegalidade. E toda vez que tiver ilegalidade, o Poder Judiciário pode ir lá e atuar. O Poder Judiciário também é administração pública, porque ele também faz parte dessa organização administrativa. Então, o Poder Judiciário, ele pode revogar seus próprios atos administrativos? Sim. Um exemplo, eu vou citar 2 exemplos para vocês aqui. Primeiro, de revogação. Tivemos 2 concursos do IBGE esse ano. Um deles era um PSS. Publicou o edital, marcou prova, todo mundo foi lá, se inscreveu, todo mundo esperando. Aí o IBGE falou assim, quero mais não. Foi lá, anulou o concurso, devolveu o dinheiro para todo mundo e acabou. Revogação. Revogação, toda vez que ela percebe que aquele ato não é mais interessante para ela. A anulação, ela percebeu que tem uma ilegalidade, ela vai lá e anula aquele ato, simples assim. Ok? Teve uma situação muito interessante de um aluno nosso. Foi uma sacanagem, né? Mas acontece. Faltando uma semana para acabar o prazo do concurso, o TRF convoca ele para o exame médico admissional. Aí ele foi. Ele, mais uma galera. Feliz, falou, pronto, vou ser nomeado. Chamou para o exame médico, aí depois olhou e falou assim, quer saber de uma coisa? Vou nomear essa galera não, vou fazer outro concurso. Foi lá, acabou o prazo, não nomeou. Aí o cara, mas eu fiz o exame médico. Tá, o exame médico já era vínculo com a administração pública? Não, acabou. Revogação do ato. Imagina se eles ficaram chateados. Mas não tem o que fazer. Mas dentro das vagas cabe mandado de segurança, né? Uhum. Certamente. Vamos falar sobre isso depois, quando a gente estiver falando sobre concurso público. Tá? Se tivesse dentro das vagas, certamente caberia um mandado de segurança aqui nessa situação. Mas como não estava... Uma situação interessante que aconteceu com a PRF este ano, eu estava na formatura da PRF, e 20 policiais rodoviários federais não tinham vagas para eles. E aí o diretor da PRF falou, não, tranquilo, faz o curso de formação, que nesse período a gente arruma as vagas para vocês. Acabou o curso de formação, não, tranquilo, a MPOG vai autorizar amanhã a nomeação de vocês. Acabou o curso, se formaram e os caras não foram lotados em lugar nenhum porque não tinha achado a vaga. Aí, cadê nossa vaga? Nossa vaga? Não, amanhã vai sair, amanhã vai sair. Foi bem no dia que o Temer nomeia o ministro do Planejamento, que no outro dia saiu uma notícia envolvendo ele com corrupção, e aí ele pede para sair. Então, nesse dia, fica sem ministro do Planejamento no Brasil. Faltava 5 dias para acabar o prazo do concurso da PRF, e a molecada não foi nomeada. Não é foda? O cara do vagabundo ainda que se envolveu em crime lá. Mas eles conseguiram, porque eles já tinham feito curso de formação, tudo, e já havia toda essa expectativa, eles conseguiram na justiça. Depois do prazo de validade ter sido encerrado. Então a administração pública tem dessas. Tá? O que você tem que buscar sempre para resguardar seu direito é fazer com que o ato seja legal, tudo bonitinho, para que você possa brigar por ele. Envolvendo questões de prova, uma questão bacana para o seu concurso. O judiciário pode rever uma questão de prova, sim ou não? Tipo gabarito. Não concordo com esse gabarito. Entrei com recurso da administração pública, não mudou, eu posso entrar com ação judicial? O judiciário só vai rever gabarito de prova se ele for ilegal. E o que é um gabarito ilegal? Fora do edital. Se a questão está fora do edital, ilegal. Aí o judiciário pode ir lá e mandar retirar aquela questão. Agora, posicionamento doutrinário, o judiciário rever? Não. Não rever. Se tiver posicionamento doutrinário diferente, a banca escolhe o que ela quer adotar. Beleza? Questãozinha também interessante para vocês. Tranquilo até aqui? Vamos ficar com esses princípios aqui. Eu acho que tem uma questãozinha aqui sobre princípios, gostaria de fazer com vocês. Pode falar, Lina. A pessoa consegue que mude uma questão a favor dela, apenas dela, e aí isso pode modificar, que ela pode até conseguir a vaga por causa dessa questão. Entende isso? Não, mas... E rolando umas coisas assim da INSS, de algumas pessoas que estão tentando, por causa de uma questão, aí eu
não sei se é na justiça, o que é, como é que acontece esse processo para conseguir apenas para ela esse direito de mudar aquela questão. Mas mudar uma questão não tem como mudar só para uma pessoa. O juiz pode mudar só para ela, mas o efeito tem que ser para todos depois. É porque o efeito da decisão judicial tem que a banca vai, porque ela está entrando com a ação. Se eu entro com uma ação, para mim o efeito é para mim. Mas quando o juiz fala assim, realmente essa questão está fora do edital, ela tem que ser anulada. Ele deu a decisão para mim. Mas essa decisão tem que notificar o INSS. O INSS vai ter que anular essa questão e aí o efeito é para todos. Como recurso. Quando você recorre de uma questão administrativamente mesmo, você recorre para você, você não está nem aí para os outros, você está recorrendo para você. Mas o efeito é para todos. Né? Então seria mais ou menos nessa linha. É estranho essa questão de não estar no edital, é só porque não concorda com o gabarito, porque... Então, mas o STF tem posicionamento consolidado que ele não mexe nisso. Agora, até chegar no STF, você tem todas as instâncias do Poder Judiciário. E cada instância, um juiz, por exemplo, pode olhar e falar, pô, realmente, cara, eu acho que isso aqui tá sacanagem. Vou lá, vou dar ganho de causa. Até chegar no Supremo, você tem muita briga. Para nós nada vale até chegar até o Supremo olhar e falar, não, é assim que funciona. Mas até lá só essas pessoas individuais conseguem. Sim, elas podem conseguir. Acho difícil conseguir uma medida do tipo nomeação. Entendeu? Ou mudar a ordem, eu acho isso aí um pouco complicado, porque mexe na estrutura de muitos direitos. Mas vai que você pega um juiz doido. Né? Pega um juiz doido que o cara olha e fala assim, não, nomeia esse cara aí. Fazer o quê? Isso pode, porque cada juiz tem autonomia para fazer isso. Aí cabe a administração pública recorrer e tal, e aí vai brigando até chegar. Né? Isso aí demora. Queridos, olha só. Tem uma questão aqui, ó, a questão 5. Questão que caiu esse ano aí já em prova, olha só. Tanto a administração pública direta quanto a indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, devem obedecer aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade e eficiência. Certo ou errado? Certo ou errado? Certíssimo, né, gente? A questãozinha bem simples, inclusive, né? Trabalhando apenas com o tema aí dos princípios expressos no texto constitucional, tá? Questãozinha bem de boa, que foi cobrada em prova esse ano. Então, e olha que foi na prova da Polícia Civil de Pernambuco, que foi uma prova bem difícil. Mas saibam que essa pergunta aqui sobre o LIMP ainda é feita constantemente aí em prova. Fechamos? Fechamos os princípios. Nós vamos agora adentrar nas regras do artigo 37. Vamos ver várias questões agora envolvendo o regime jurídico da administração pública. E nós vamos trabalhar, começando agora primeiramente, com as unidades de competência da administração pública. Quais são as formas de exercer o trabalho dentro da administração pública? Como eu posso contribuir com a administração pública executando uma atividade para ela? Então surgem aqui 3 institutos jurídicos super interessantes para a sua prova, que são os cargos, empregos e funções. Cargos, empregos e funções. Esses cargos, empregos e funções aparecem aí no artigo 37, quando a Constituição Federal diz exatamente o seguinte. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Inciso 2. A investidura em cargo e emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Então, começamos aqui diferenciando cargo, emprego e de função. Esses 3 institutos jurídicos aqui são 3 institutos diferenciados que permitem ao indivíduo trabalhar dentro da administração pública, só que cada um deles possui regras especiais. Vamos agora criar uma distinção entre eles, super importante aqui, que geralmente cai em prova. Deixa eu só separá-los mais aqui para ficar melhor para a gente trabalhar, tá? Vamos lá. Cargos, empregos e funções. Vamos começar com os cargos. Os cargos públicos, eles são unidades de competência que se classificam em 2 espécies. Então, eu tenho um cargo de provimento efetivo, e eu tenho um cargo em comissão. Então, cargo de provimento efetivo e cargo em comissão. O cargo de provimento efetivo é o que a maioria de vocês estão procurando ali, é o principal, porque o cargo de provimento efetivo ele vai te gerar um vínculo com a administração pública de permanência, que é o que você está buscando, estabilidade, todos esses requisitos e benefícios aí. Para você ser titular de um cargo de provimento efetivo, você precisa ser aprovado em um concurso público. É a única forma de você ser titular de um cargo de provimento efetivo hoje no Brasil, é realizando um concurso público. E este concurso público, ele vai te gerar um vínculo com a administração pública de permanência e um regime estatutário que vai reger a sua vida. Estatutário, que vai reger a sua vida. Então, quando falamos, o cara é estatutário, é porque ele é regido por um estatuto ou por uma lei que vai regulamentar a atividade daquele indivíduo. Quem é regido por uma lei, quem fez o concurso, quem é titular de um cargo de provimento efetivo, recebe a nomenclatura de servidor público. Servidor público. Então, servidor público é quem é titular de um cargo de provimento efetivo. Esse servidor público é um cara que passou em um concurso público, é regido por um estatuto e ele vai ter a possibilidade, depois de atingidos 3 anos de exercício, a chamada estabilidade. Então, a estabilidade não é para qualquer pessoa que trabalha na administração pública. A estabilidade é um benefício que alcança apenas quem é titular de um cargo de provimento efetivo. Estabilidade é o benefício de permanência dentro do cargo, para você não perder este cargo por qualquer motivo ou qualquer razão. Olha, quando você adquire estabilidade, você poderá contribuir com a Previdência e dentro do serviço público para quem é estatutário, existe um regime próprio de Previdência Social com regras próprias. Então, aqui o regime é próprio de Previdência Social. Tá? O servidor público contribui para um regime próprio de Previdência Social. Ele não está na mesma vala comum do regime geral de Previdência administrado hoje pelo INSS. Ele está no regime próprio, cada ente federativo vai ter a sua própria estrutura que vai beneficiá-lo nesse sentido aqui. Tá? Essas são características básicas aqui dos cargos titulares de provimento efetivo. Um ponto interessante é que estes cargos de provimento efetivo só existem nos entes de direito público. Quem são os entes de direito público? Você tem a administração direta como um todo, tá? Então, a administração direta. Então, se você faz um concurso para administração direta, para trabalhar na União, nos estados, DF, município, você vai ser estatutário ou
autarquias ou fundações. São nesses entes aqui que você vai ter a possibilidade de adquirir um cargo de provimento efetivo. Tudo bem? Beleza até aqui? Essas são características básicas e principais dos cargos públicos que podem ajudar você na sua prova, pois as questões de prova geralmente vêm nessa linha aqui. Ok? Depois eu falo do cargo e comissão. Vamos primeiro falar aqui dos empregos. Os empregos, queridos, são chamados também aí de emprego público. Emprego público. O emprego público, para você adquirir um emprego público, você também precisa fazer um concurso público. Então você tem que ser aprovado em um concurso público. Só que quem é titular de um emprego público, ou seja, quem é empregado público, não é regido por um estatuto, e sim pela CLT, de onde surge o termo seletista. Seletista. Então, quando falamos aqui, aquele cara é seletista, então significa que ele é regido pela consolidação das leis trabalhistas, CLT, porque é um vínculo de trabalho, tá? Depois, quando o cara passa no concurso e ele é regido pela CLT, ele se torna um empregado público. Empregado público. Então, às vezes, eu vejo algum tipo de impropriedade quando as pessoas estão conversando. Por exemplo, você faz um concurso público para a Caixa Econômica Federal. Você passa na Caixa Econômica Federal, você não é um servidor público, você é um empregado público. O termo funcionário público está em desuso na administração pública. O termo funcionário público só aparece no direito para a esfera penal. Então, dentro da administração, ou você é titular de um cargo de provimento efetivo e você é um servidor, ou você vai ser um empregado público com as outras variações que nós veremos aqui, tá? Quem é empregado público tem estabilidade, sim ou não? Sim ou não? Não tem estabilidade. Não tem estabilidade. Então, cuidado com isso aqui, tá? Não tem estabilidade e a Previdência é regida pelo Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Ok? Vai ser regido pelo Regime Geral de Previdência Social, aplicando-se todas as regras do regime geral, como o teto, coisas desse tipo aí. Beleza? Dentro da administração pública, quem vai ser titular de um emprego público? Então, emprego público são para aqueles entes de direito privado. Os entes de direito privado são quem? Empresas públicas. Empresas públicas, como Caixa Econômica Federal, Correios ou sociedades de economia mista. Sociedade de economia mista. Como, por exemplo, a Petrobras, Banco do Brasil. Então, essas instituições, você também faz concurso público para entrar, só que seu regime jurídico vai ser outro. Tá? Essa é a principal distinção que nós temos de unidade de competência. Emprego público e um cargo de provimento efetivo. Beleza? E olha que não tem nada a ver de ser bom ou ruim ter um emprego, não tem. Porque enquanto que quem é titular de um cargo de provimento efetivo tem estabilidade e o empregado público não tem estabilidade, mas ele tem um instituto muito legal chamado de FGTS, que é top power. Tu pega uma graninha lá, você compra um imóvel, dá um dinheirinho muito legal esse FGTS aí. Quem já trabalhou, quem já juntou grana do FGTS, sabe como é que isso aqui ajuda um dia na vida. Ok? Então, o FGTS foi a moeda de troca da estabilidade, tá? Então, para quem é seletista, FGTS, para quem é estatutário, estabilidade. Não sei qual que é melhor. Né? Querendo ou não, é tranquilo, né? Trabalhar na empresa pública. De boa, né?
Meu tio mesmo está se aposentando agora da Caixa Econômica Federal, que o pessoal fala assim, o concurso é uma merda, é uma merda. Meu tio está se aposentando, trabalha na presidência, tem um cargo de executivo lá. Ele não acha uma merda, não. Inclusive, eu quero ter uma vida igual a dele. Meu sonho de consumo é ter uma vida igual a dele. Beleza até aqui? Tá? Funções. Aqui, meus queridos, ao contrário do que muita gente pensa, quando a Constituição falou função aqui, ele não falou aquela função pública genérica, sabe? Tipo, qual que é a sua função pública? Minha função é técnico do TRT. Não é essa a função pública que ele quis dizer aqui. Ele quis falar aqui de uma função, unidade de competência. É algo que distingue em relação a emprego e cargo. Então, as funções, elas podem ser de duas espécies. As funções podem ser de duas espécies. Nós temos a chamada função temporária e nós temos a chamada função de confiança. Função temporária e função de confiança. Queridos, a função temporária é o famoso cargo por prazo determinado ou uma contratação por prazo determinado, que a própria Constituição Federal previu esta possibilidade no inciso 9 aí do artigo 37. Então, o inciso 9 do artigo 37 diz assim: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. Então, existe essa função temporária como medida emergencial para atender necessidade temporária de relevância, de importância e de interesse público. Ocorre muito essa função temporária, esse cargo de prazo, essa contratação prazo determinado, por exemplo, no IBGE, quando vai fazer o levantamento do censo. Então, o levantamento do censo, eu preciso daquele cara só ali naquele momento para fazer a contagem lá, depois eu não preciso mais dele. Ou então, agente de controle de endemia, está tendo uma proliferação de dengue aqui em Cascavel. Faça uma contratação temporária, a galera vai lá, pulveriza, mata os bichinhos, depois, não precisa mais de vocês não. Pronto. Então, ela tem um vínculo muito efêmero. É só durante aquele momento lá. E aí surgem as perguntas, tá? Vamos lá. Para você se titular de uma função temporária, tem que fazer concurso público, sim ou não? Sim ou não? Não. Mas você precisa fazer um processo seletivo simplificado, que é o PSS. Então, às vezes, o aluno vem para cá, me procura e fala assim: professor, saiu um concurso aqui, eu queria que você me ajudasse aqui a montar um plano de estudo. Aí, quando eu olho, não é um concurso, é um PSS. Eu falo, cara, isso aqui não é concurso, é PSS. Ele, qual que é a diferença? A diferença é que o PSS é para você se titular de uma função temporária. Tu quer realmente se dedicar para uma função que você vai ficar durante um ano, depois você sai? Aí ele, não, pensei que ia ser, nossa, o pica das galáxias. Pá. Não, temporário, PSS. Nem sempre é ruim, pô, você tá fudido, tá desempregado, o PSS vai te salvar a tua vida, né? Conheço gente que vive só disso. Todo ano, professor, por exemplo. Aqui no Paraná tem essa parada de PSS de professor todo ano. E o cara sai de um, em cada PSS que ele entra, ele ganha mais pontos. Aí no próximo ele chega com mais pontuação. Então ele vai postergando, vai ficando mais tempo. Queridos, aí vem as perguntas mais cabulosas de prova. PSS, o cara que tem uma função temporária, ele é seletista ou estatutário? Vamos lá, gente? Seletista ou estatutário? Né? É muito bom, né, gente? Guardem, tá? Questão de prova. Estatutário. Porque eles têm uma lei própria que rege eles. Não significa que eles têm as mesmas garantias e prerrogativas de um titular de cargo de provimento efetivo. Não é isso que eu quero dizer. O que eu estou dizendo é que a lei que rege a função temporária é uma lei própria. Por isso ele é estatutário. Tá? Função temporária. Se o cara ficar 3 anos na função temporária, gera vínculo com a administração pública de permanência, tipo estabilidade? Não, gente. Então, esse cara aqui não tem estabilidade, porque é temporário. Não tem estabilidade. Por mais tempo que ele fique.
Queridos, e para a Previdência, ele contribui com regime próprio ou regime geral? Geral, gente. Olha que questão top de prova, hein? Regime geral de Previdência Social. Então, ele tem que ir lá, contribuir com o regime geral de Previdência Social. Beleza até aqui? E para a gente fechar agora, função de confiança e carga em comissão. Vamos falar desses dois ao mesmo tempo. Função de confiança e carga em comissão. Por que nós vamos falar dos dois juntos? Porque a Constituição Federal trata dos dois juntos, né? Os dois juntos possuem uma semelhança, mas ao mesmo tempo eles possuem uma diferença. Então gostaria que vocês lessem comigo o artigo 37 da Constituição Federal, no inciso 5, que é um inciso que não cai em prova, tá? Despenca em prova. O inciso 5 diz assim: as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, queridos, cuidado, tá? Qual a diferença? Primeiro, qual a diferença entre função de confiança em cargo e comissão? A diferença está no fato de que a função de confiança é só para servidor. Ou seja, para ser titular de função de confiança, o cara tem que ser titular de um cargo de provimento efetivo. Tá? Já o cargo em comissão, não. O cargo em comissão pode ser ocupado por servidor ou não. Servidor ou não. Função de confiança privativo de servidor público, cargo em comissão, servidor ou não. Ok? E a segunda questão, agora uma semelhança. Semelhança. Nos dois casos, nós temos aqui uma semelhança. Eles são utilizados para funções de chefia, direção e assessoramento. Então os dois, tá? Não vou copiar ali de novo, mas os dois vão possuir essas mesmas utilidades aqui, tá? Então, tanto a função de confiança quanto o cargo e comissão é destinado para chefia, direção e assessoramento. Eu já copiei os dois, vale muito a pena para quem gosta dessa parte de responsabilidade, gestão. É muito legal, a administração pública te dá um leque de opções. Te dá um leque de opções. Eu já tive até DAS 2. DAS 2 hoje dá aí os seus R$2.000 a mais, a sua remuneração tá bom pra caramba. Um DAS 4 dá R$5.000 a mais a sua remuneração, mais 3.000 de auxílio moradia, mais celular, mais carro, tá top. DS6, que é diretor-geral, depois DS7, que é o ministro, vai só subindo. Acho que o DS7 é uns 12 pau. Top demais. Mas existe uma máxima na administração pública que era importante. Eu criticava demais isso, mas ela acontece, tá? Tinha um papelzinho num setor onde eu trabalhava lá, que algumas pessoas colocaram. Eu não concordava com ele, mas gostaria de compartilhar com vocês. O papelzinho dizia assim: trabalhe pouco, tenha poucos problemas. Trabalhe muito, tenha muitos problemas. Trabalhe nada, tenha nenhum problema. Então, isso é uma máxima da administração pública. Como eu sempre gostei de fazer alguma coisa, de vez em quando você acaba tendo alguns problemas. Mas é mais divertido, o tempo passa e é legal você contribuir, né, com aquela instituição lá que você faz parte. Eu estava dando uma aula um dia desse para uma turma de auditores fiscais do trabalho.
E foi muito legal, porque quando o cara pensa em ser auditor fiscal do trabalho, o sonho dele realmente é fazer algo de diferença na sociedade. Ferrar o cara que tem trabalho escravo, ir lá para o maluco que não paga os direitos trabalhistas e multar ele. E a administração pública, quando você olha para ela, você tem a possibilidade de olhar um cargo que dá um senso de contribuição social. Não só para ter a grana lá. Eu sei que essa é uma das coisas importantes que vocês estão pensando. Estabilidade, ter uma grana por mês. Mas comece a dar um valor diferente para o seu cargo. Tipo, qual que é a função social que eu vou exercer quando eu estiver lá? Porque todo cargo tem uma função social relevante. Por mínimo que pareça, mas ela tem uma função social relevante. E esse senso de contribuição pode fazer com que você fique num cargo público, às vezes nem ganhando tanto, mas feliz. Hoje existem pessoas que ganham muito e não são felizes. Né? O cara às vezes ganha lá, tipo, o auditor da Receita Federal ganha seus 20 pau por mês, mas não está bem, não está feliz, está se sentindo insatisfeito. Acorda de manhã e fala, puta que pariu, tem que ir para o trabalho. Não deixa a sua vida chegar nesse nível. Então, crie valor para aquilo que você faz. Foi assim que eu fiquei 15 anos na administração pública e sempre me realizei onde eu estava. Só que aí eu gostava sempre de colocar a mão na massa. Nem que seja assim, deixa eu levar essa marmita para o preso. Eu quero. Porque aí você se sente útil. Não é só ir lá e trabalhar. Então, quando o cara pergunta para mim, qual concurso que eu faço? Eu pergunto para ele, onde você quer acordar todo dia de manhã para ir trabalhar pelo resto da sua vida? Essa que é a resposta. Eu quero ir para o INSS, porque eu quero ajudar os velhinhos. Pronto, isso é uma função social relevante. Quero ficar o resto da vida lá, fique. Feliz. Quero trabalhar no banco, porque eu adoro vender. Cara, eu adoro vender, adoro cumprir meta, adoro o gerente gritando no meu pescoço. Tem gente que gosta, cara, o cara vibra. Tem um maluco lá que fala assim, cara, eu vibro, na hora que o cara grita lá pra mim que eu não bati a meta, eu falo, filho da puta, eu vou bater agora. Aí ele olha pra mãe dela, mãe, compra esse troço. E vende até pra mãe. Cada um se impulsiona de uma forma. Tem gente que gosta de ser polícia, quer dar tiro, meter pé na porta, então descubra o que está no seu coração, que aí vai ser mais fácil você conciliar a tua alegria do cargo com aquela função que você vai exercer lá. Isso é super importante. Pessoal, alguma dúvida sobre o que fizemos aqui? Olha o tamanho desse esquema que nós fizemos, que top. Né? Para uma prova você tem informação pra caramba aqui para você acertar questões de prova, tá? Quer ver aqui? Até tem umas questõezinhas aqui para a gente fazer. Só sobre esse quadrinho aqui, a gente já consegue matar a questão aqui, quer ver? Ó. Olha só a questão 3, que também caiu aí na Polícia Civil de Pernambuco. Ele diz assim, ó. Nos termos da lei, a investidura em todo e qualquer cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Certo ou errado? Repetindo, vamos lá? Todo mundo. Nos termos da lei, investidura em todo e qualquer cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Certo ou errado? Errado, né, gente? Todo cargo público eu entro por meio de concurso? Não. Porque eu tenho cargo em comissão. Olha que questão mala, questão sutil. Que se você não está atento na hora da prova, você perde essa questão. Mas perde fácil essa questão aqui. Questão muito bem montada, tá? Vamos só ficar com essa aqui. Queria só mostrar para vocês como é que isso aqui pode cair na sua prova. Vamos continuar? Todo mundo tranquilo aí? Beleza? Avançando. Vimos aqui a diferença cargo, emprego e função. Vamos falar agora sobre concurso público. Concurso público que é uma forma aí de ingresso na administração pública para ser titular de cargo, emprego, os cargos de provimento efetivo. Né? Questãozinha bem top aqui para sua prova, olha só. Vamos falar algumas regrinhas sobre concurso que são bem interessantes aí para a prova. Concurso público. O legal é que isso aqui acaba servindo para você, para a vida e para o concurso, né? Você começa a entender também um pouco do que está acontecendo com você sob a perspectiva jurídica. Então vamos lá. Concurso.
público. Então, acabamos de descobrir que para você ser titular de um cargo de provimento efetivo ou ser titular de um emprego público, você precisa ser aprovado em um concurso público. E a Constituição Federal trouxe algumas questões envolvendo o concurso aqui que são bem legais para a sua prova, né? Então, se você pegar o artigo 37, por exemplo, ali, logo no início, ele fala que a investidura em cargo, emprego... Não, primeiro, ele fala que cargo, emprego e função pública é acessível a brasileiro que preenche os requisitos estabelecidos em lei, assim como estrangeiros. E a investidura em cargo, emprego, depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos de acordo com a complexidade, ressalvados nomeação para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Então, queridos, concurso público. O primeiro tema sobre concurso público que nós precisamos estabelecer aqui, que cai em prova, sobre o estrangeiro. Cai muito em prova, tá? Estrangeiro. Estrangeiro pode fazer concurso público no Brasil, sim ou não? Sim ou não? Gente, vamos ler novamente aqui, tá? Porque ele acabou de falar isso expresso aqui. Olha só. Inciso 1. Cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Estrangeiro pode fazer concurso público no Brasil? Sim. Estrangeiro pode fazer concurso público no Brasil. Qualquer concurso? Não. Estrangeiro só vai poder fazer concurso público no Brasil para universidades públicas ou instituições de pesquisa científica. Para cargos técnicos, científicos, professor. Ok? Então, o que tem regulamentado hoje para estrangeiro são essas hipóteses. Então, você tem que ter cuidado em prova. Vamos pegar o exemplo aí do Banco Central, o concurso que deve vir aí no próximo ano. Concurso do Banco Central. Estrangeiro pode fazer um concurso para o Banco Central? Obrigado, Lindona. O estrangeiro pode fazer concurso para o Banco Central? Não. Mas ele poderia fazer um concurso para uma universidade pública. Então você tem que ter cuidado com isso aqui, tá? Primeira questão do estrangeiro, super importante aí para a sua prova. Segunda questão é que a Constituição fala do Instituto do Concurso Público chamado reserva de vaga. Reserva de vaga. Dentro do texto constitucional, quando a gente dá uma olhada aqui no artigo 37, ele coloca aqui no inciso 8, a lei reservará o direito, o percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de necessidades de deficiência e definirá critérios para sua admissão. Então, reserva de vaga, nós temos hoje duas hipóteses no direito brasileiro, né? Uma para deficientes, a outra para afrodescendentes. Afrodescendentes entram negros e pardos, né, dentro da legislação federal, que ainda é um regramento ainda que está em construção. Acabou de sair um decreto do Poder Executivo agora, mas ainda tem muita discussão, muita gente não entende como é que funciona, né? Temos uma aluna nossa que está com um problema, ela foi eliminada, né, no concurso federal por realmente má gestão do concurso público. Me esqueci o nome da banca, gostaria de falar aqui. Eu sempre gosto de falar das bancas porque isso é, primeiro, que é público, todo mundo tem que saber, e segundo, Instituto Brasil. O nome da banca chama-se Instituto Brasil. Formou uma comissão completamente despreparada de pessoas para avaliarem a reserva de vagas, sem nenhum critério, colocou pessoas apenas negras de movimentos sociais, que eliminaram todas as pessoas pardas e só aprovaram os negros mesmo. E não é o que a lei manda de fazer. Não é o que a lei manda fazer. Nós estamos com vários alunos eliminados nesse concurso, que eu já orientei, inclusive ontem, alguns desses alunos a procurarem o Ministério Público para mover uma ação civil pública, porque é completamente inconstitucional o que está sendo feito, né? E isso é uma responsabilidade do Estado, porque o Estado ele cria o instituto, mas ele não
regulamenta de forma adequada, aí as pessoas de forma completamente despreparada acabam prejudicando a pessoa que está lutando, está estudando, que tem uma esperança que foi atingida lá. E a nossa aluna é a segunda colocada, e olha só. Né? Então, assim, tivemos um problema no DEPEN agora, Departamento Penitenciário. O que aconteceu? Uma menina loira, igual você, loirona, chegou lá, ó, sou negro. Aí o DEPEN olhou e falou, ah, beleza. Aí aprovou ela como afrodescendente. Aí lá tá lá a fila de negão lá, todo mundo lá para entregar documento, tá lá a loirona galega lá, os caras olharam e falaram assim, você é afro? Ela é. Mas aonde você é afro? Meu coração é afrodescendente. E ela ia entrar, aí os caras foram no Ministério Público, o Ministério Público foi lá e suspendeu o concurso. Por quê? Porque a afrodescendente, qual que é o critério adotado no Brasil? É o fenótipo, é a aparência. Então você tem que ter cara de afrodescendente. Não adianta você ter o coração afrodescendente. Não, porque eu faço capoeira, eu sou afrodescendente. Não, filho. Você tem que ter aparência de afrodescendente. Por quê? Porque é a aparência que gera preconceito. E essa medida aqui visa impedir que a pessoa sofra preconceito. Hoje no Brasil, qual que é o percentual de vagas reservadas para afrodescendente nos concursos federais? 20%. E os deficientes? Tem 2 regulamentos, você tem 8.112 e um decreto do presidente da República que criou de 5% a 20% das vagas. Então o comum hoje, geralmente a cada 10 vagas, 1 para deficiente e 2 vagas para afro. Foi o que aconteceu, por exemplo, no INSS. Né? E o normal, o que é o natural do afrodescendente? Primeiro, que quem vai avaliar tem que conhecer bem as leis, para entender que a proteção não é só para o negro, é para o negro e o pardo. Então, os critérios, geralmente você faz uma comissão para entrevista, são feitas 4 perguntas básicas. Né? Primeira pergunta, você se considera afrodescendente? Aí você fala, sim, sou afrodescendente. Segunda pergunta, qual a característica que você tem que te faz achar que é afrodescendente? Aí você tem que dar características físicas aparentes. Meu cabelo é pichain, meu nariz é maior, meus lábios são mais grossos, minha pele é escura. Então você vai dar características aparentes. Ok? Terceira pergunta, você já sofreu algum tipo de preconceito por ser afrodescendente? Neste momento você já começa, já, eu lembro, aquele dia foi muito triste. Já começa a chorar, né? Na entrevista lá. Cuidado. Quarta pergunta, conte o fato. Então você já tem que entrar com a história já toda resolvida, tá? Todos os nossos alunos ali, que a gente orientou no INSS, que tinha essa característica no INSS, foi bem redondinho. O pessoal passou, afrodescendente. Cascavel pegamos ali, primeiro colocado, inclusive do afrodescendente. Então, vale a pena você ingressar isso aqui. Tivemos esse problema lá no Mato Grosso do Sul por conta do despreparo da banca. Não tem problema. Entra com ação judicial, resolve o problema, que é o que a galera está fazendo agora, tá? Engana-se quem acha que quando você se relaciona com a administração pública vai ser tudo certo, que eles vão fazer tudo que está na lei. Né? Não, tem pessoas trabalhando lá. E essas pessoas, algumas conhecem, outras não conhecem, só que elas estão com o poder da administração pública na mão. E aí acontece esse tipo de arbitrariedade, tá? Isso não é nenhuma novidade. Para isso você tem os recursos judiciais para pleitear essa luta, mas quem tiver dentro dos critérios de afro pode entrar sim, que vale a pena. E se eu for deficiente afro, Daniel, consigo me inscrever nas duas? Sim, gente, se você tem os dois, você se inscreve para deficiente e para afro, porque aí a sua chance para entrar no concurso aumenta de 1 para 3. Vale a pena, Daniel, entrar pela cota? Lógico que vale, porque a cota, a nota de corte sempre é menor. E, Daniel, por que é menor? Porque o corte vai considerar a quantidade de pessoas e tem menos deficientes e menos afrodescendentes dentro do concurso público. Por isso que vale a pena. Entenderam a ideia? Então vale a pena se inscrever como afro. Outra questão interessante. Concurso para a área policial é obrigado a reservar vaga para deficiente, sim ou não? É que depende do que o cargo vai fazer, né? Policial. Reserva é obrigado a reservar vaga para deficiente, sim ou não? STF decidiu em 2014 que sim, concurso para a área policial tem que reservar vaga para deficiente,
desde que o deficiente faça o teste físico. Ok? E aí você tem várias deficiências que são compatíveis com o teste físico. Por exemplo, o cara não tem a falange do dedo lá, é deficiente, mas faz o teste físico. Né? Aconteceu um caso inusitado com um aluno nosso no DEPEN. Ele não tinha este dedo, ok? Deficiente. Ele se inscreve como deficiente. Aí no exame médico, era uma das fases do concurso, ele é eliminado no exame médico porque não tinha um dedo. Gente, não é retardado? Isso é administração pública, gente, presta atenção. Isso é administração pública. O pior não é isso. O pior é que o cara vai ter que mover uma ação judicial para provar que se ele entrou como deficiente, então ele pode não ter um dedo. Entende a ideia? Os caras eliminaram ele no exame médico. Despreparo, que ainda infelizmente tem no Brasil. Não tem gente despreparada aplicando provas? Já viu as cagadas que acontecem dia de prova, gente, com o examinador? Quanto mais longe for a prova, tipo, quanto maior for o concurso, mais chance de encontrar um retardado aplicando a prova. Eu fui chefe de sala do SESC durante 5 anos. Gente, a gente fazia treinamento em Brasília, eu era concurseiro, eu sabia como é que era a parada. Então você faz um negócio redondo, não dá pau, é tudo redondo. Mas tu pega uma estopeira que vai lá, o cara não tem treinamento, o cara não sabe nada acontecendo, né? E aí acaba atrapalhando. Então imagina, nas outras fases também vai ter. É isso que acontece. Por isso você tem que estar calcado na lei, calcado em todas as regras lá para você fazer valer a pena o seu direito, tá? É bom que acontece, né, professor? Oi? É bom que acontece. Desconcentra os concorrentes. Você acredita que teve um aluno nosso uma vez que foi fazer um concurso aqui da Caixa com um chapéuzão na cabeça lá, grandão lá, chamando a atenção de todo mundo? Mó retardado. Esse doido ali, ó. Esse doido ali foi com chapéu de palhaço lá. E os caras quiseram tirar, tá onde no edital? Não podia. Nossa, mas eu ri muito. Tem uns doidos, né, gente? Esse maluco tá aqui na sala. Como é que é? Realmente naquele dia Não estava no edital. E você fez a prova de chapéu, né? eles não puderam fazer nada. Não puderam fazer nada. Eu conto essa história no Brasil inteiro, cara. Tirar a foto depois aqui, eu vou postar. Que esse é o maluco do chapéu. Né? Você foi com o pé de pato também lá? Foi tudo? De pantufa. Foi de pantufa, gente. Olha só, gente. O maluco foi de pantufa. Aí tá lá o concorrente lá tentando fazer a prova e não consegue. Ele fica olhando assim pra pantufa, assim, ó. Uma puta estratégia. Também fez, né? Não conseguiu ser tirado. Deu rebu lá, mas não conseguiu. A gente tem um agitador aqui de concurso, né, gente? Que você tem a sorte de não fazer na prova dele, tá? Na sala dele. Galera, temos aqui algumas perguntas aqui pra gente fechar do Bruno Cordeiro. Empregado público, por não ter estabilidade, pode ser mandado embora a qualquer momento? Pode ser mandado embora a qualquer momento, mas a demissão do empregado público tem que ser justificada, né? Então tem que ter um mini procedimento administrativo para verificar as razões que ele está sendo mandado embora, tá? Mas pode sim, porque você não tem estabilidade. Ó, Bruno Cordeiro. Boa noite, mestre do Rio de Janeiro, um abraço. Sobre nepotismo, o diretor regional pode colocar um primo de 2º grau como chefe da unidade, mesmo sendo concursado com mais de 4 anos de serviço? Se é concursado, não tem problema, tá? Porque se o cara está concursado, ele entrou legalmente pelo cargo público, então ele pode trabalhar na administração pública, não tem problema algum nisso aqui. Um detalhe do nepotismo que eu não avisei, que é bem importante, a vedação do nepotismo não se aplica aos cargos de natureza política, tá? Então, por exemplo, presidente pode nomear sua esposa como ministro, cargo de natureza política. Ou o governador pode nomear sua esposa como secretário, cargo de natureza política. O nepotismo não atinge esses cargos aqui. Valeu. Boa noite, equipe Focus. Cidinha Amorim. Boa noite, turma. O que a gente diz para Cidinha? Boa noite, Cidinha. A turma gosta que vocês falam aqui, tá, gente? O pessoal aqui é tudo carente. Por que os agentes políticos não estão sujeitos à súmula vinculante 13? Cara, acabei de falar, olha só que legal, e vi a pergunta dela. Grande abraço, professor. Mais uma ótima aula, Cuiabá, Mato Grosso. Um abraço para a galera de Cuiabá. Por que os agentes políticos não estão sujeitos à súmula vinculante número 13? Quem explica isso aqui é um filósofo que eu gosto muito de ler as obras dele, chamado Chicó, do Alto da Compadecida, tá? E o Chicó dizia uma coisa que dizia assim, não sei, só sei que foi assim, entendeu? O Supremo Tribunal Federal entendeu que os agentes políticos não estão sujeitos à súmula vinculante número 13, tá? Por quê? Qual que é a pessoa que você mais confia na vida?
Sua mãe, seu pai, sua esposa, né? Seu marido. Pronto. Se essa é a pessoa que você mais confia na sua vida, qual que é a melhor pessoa para estar ao seu lado num cargo político? De livre nomeação e exoneração? Seu marido, sua esposa. Então, eles entenderam que a confiança, o vínculo de confiança é muito mais relevante nos cargos de natureza política do que outras qualificações, tá? Por isso que não se aplica. E Bruno Salles, de Goiôerê. Um abraço aí pra galera de Goiôerê, né? Bruno Silva Salles. Não entendi o que você falou sobre a reserva legal. Para explicar melhor, abraço? Sim, Bruno. O princípio da reserva legal é um princípio que aparece na Constituição em vários lugares, que reserva determinados assuntos a uma lei específica. Então, por exemplo, se determinado assunto está reservado à regulamentação apenas por lei complementar, isto é princípio da reserva legal. O tema foi reservado a uma lei, ok? É isso que é reserva legal. Diferente de legalidade, que legalidade é sempre lato sensu, amplo. Reserva legal, lei específica, beleza? Beijo no coração. Uma pergunta aqui, olha só. Professor, no caso do nepotismo, são duas pessoas concursadas e parentes, até terceiro grau. Até terceiro grau, não pode ocorrer essa nomeação do cargo de comissão? Se o cargo, se aquela nomeação é permitida ao servidor público ali, está dentro da carreira, tudo bonitinho, não tem problema algum. O que não pode é quando você traz alguém da administração, fora da administração pública para dentro do cargo. Porque a ideia da vedação do nepotismo é impedir favorecimento. Eu tenho um cara que entrou com concurso público, a entrada dele é super lista, é a forma mais adequada de entrar no cargo público. Ele não pode me auxiliar lá? Lógico que pode. Entendeu? A ideia é evitar que você coloque lá o teu filho para ter um cargo de comissão só para o cara ter o dinheiro lá. Né? Essa que é a ideia, que é a vedação, que a Constituição quer vedar. Tá? Beleza até aqui? Então aqui finalizamos, queridos. Segunda-feira temos mais aula, amanhã temos turma de exercício, né? Preparar as questões nessa madrugada. Vou colocar questões bem legais. Amanhã, nas 3 horas que nós tivemos, nós vamos fazer aproximadamente ali entre 70 a 100 questões, tá? Então serão de todo o conteúdo do direito constitucional. Não percam, que vai ser muito legal. Tenho certeza que vocês vão sair daqui amanhã edificados. Beleza?